Agora eu vou contar pra você como é que foi a minha primeira vez em Bali, realizando a minha formação de yoga. Como que isso aconteceu há 10 anos atrás. Eu tinha 23 anos, quando eu fiz o intercâmbio pelo Ciências Sem Fronteiras e eu fui para a Austrália. Eu estudei um ano de arquitetura na Austrália. Viajar na Austrália é muito caro. Quando você pega um dia, nessa época, né? Um dia dormindo num hostel na Austrália era US$ 80. E com US$ 80 eu conseguia dormir praticamente uma semana na Ásia. E eu sempre quis conhecer Bali e a Tailândia. Então eu fui para Bali em uma das minhas férias e eu decidi que eu ia ficar lá um mês. E eu tinha dinheiro na minha conta porque a gente tem o dinheiro no Ciências Sem Fronteiras para pagar aluguel. E o que que eu fiz? Eu larguei meu aluguel, fiquei sem aluguel para poder viajar mais tempo e poder estar ali. E quando eu comecei a praticar Ashtanga Yoga, que eu contei pra vocês no vídeo passado, muita gente começou a me pedir aula. O pessoal me abordava muito, falava, quando você começar a dar aula, eu quero fazer aula com você. Quando você começar a dar aula, eu quero fazer aula com você. E eu falava, gente, eu não quero ser professora. De onde que esse pessoal tá tirando isso? Eu não divulguei, não falei nada. E eu comecei a dar aula, começou a juntar um pessoal e eu falei, gente, eu só vou fazer isso se eu tiver uma formação. Eu tava percebendo que não tava legal lidar com o corpo das pessoas de diversas idades, né, sem ter uma formação. Então eu parei. E aí, quando eu tava em Bali, eu fui fazer aula no Yoga Barn, que é um lugar de yoga super conhecido, assim. Nessa época, tudo era muito mais sóbrio, né? Se vocês forem pra Ubud agora, vocês vão perceber que a galera tá meio fora da casinha, mas nessa época não era. E aí eu fiz aula com uma professora e fiquei conversando com ela depois. Ela era balinesa. E ela falou, você deveria fazer um curso de formação. A gente sempre tem vários acontecendo. E me mostrou no mural que eu tinha duas opções para escolher dentro das datas que eu estaria em Bali. E eu pensei muito assim, será? Só que veio na minha cabeça, eu lembro até hoje. Veio assim, quando eu tava subindo a escada para sair lá do Yoga Barn. Se não agora, quando? Se eu não fizer agora, quando que eu vou fazer? Porque eu tô em Bali, que estar ali, a passagem, o tempo já é uma grande conjuntura. Eu tenho dinheiro na minha conta, porque eu tinha o dinheiro do intercâmbio, que dava para colocar o investimento na formação. E eu tinha a data, eu tava nas datas que eu precisava. Então eu falei com as duas equipes e escolhi pela equipe da Louise, que ela era uma equipe de professores, não era um professor só. E eu gostei muito, porque cada um dava o que tinha de mais forte ali. E aí foi uma experiência muito maravilhosa. E aí eu conversei com ela, expliquei que eu não estava conseguindo acessar o meu dinheiro, porque eu não conseguia sacar o dinheiro do meu banco. Ali em Ubud, nenhum caixa estava deixando, porque estava dando um bloqueio. Ela deixou eu pagar metade, me deu um desconto e eu fiz a formação toda sem nem roupa de ginástica. Eu ficava lavando a mão, as roupinhas de algodão que eu comprava ali das feirinhas, essas coisas. Tanto que hoje em dia, quando eu faço alguma formação, algum treinamento, eu levo roupa de ginástica com muita opção, porque eu acho que isso me deixou um pouco traumatizada. Eu ficava esfregando as roupas e nunca ficava realmente muito cheiroso. Eu não tinha realmente de onde tirar nem o meu próprio dinheiro. Então, muito dessa formação eu comia ovo cozido e também eu fiz amizade com uma menina que trabalhava em uma lojinha que vendia algumas coisinhas coloridas e umas essências de fazer perfume natural. E essa menina, ela falou que foi um acidente de fogo, assim, que deixou ela sem vários dos dedos. Mas eu acredito que era de nascença. Mas mesmo assim ela dirigia uma scooter e quase todo dia ela ia lá no meu treinamento, me buscava. E aí a gente ia num lugar comer uma panqueca de US$ 1, uma panqueca de abacaxi. Eu comia muito essa panqueca de abacaxi, comi muito ovo cozido. E deu tudo certo, eu fiz a formação. E foi ali que eu entendi que eu não precisava ficar presa ao Ashtanga, porque eu já achava muito maçante, eu já não gostava mais, só que eu não sabia se eu ia conseguir o mesmo resultado psicológico, o mesmo resultado emocional com outras práticas, né? Eu fazia aquela receita de bolo e sentia aquilo na hora do relaxamento, né, que o Ashtanga me dava, mas eu não conseguia mais fazer porque eu não tinha vontade, eu já tinha criado muita resistência com aquela coisa muito quadradinha e com o que aconteceu comigo, as minhas experiências com as pessoas, né, desse método, então eu não gostava mais. E lá eu entendi como a gente deve pensar as posturas de maneira anatômica, como que a gente, dentro de uma postura que é mais complexa, a gente separa para trabalhar cada uma das demandas, né, nas partes do corpo que aquela postura está pedindo, porque o Ashtanga ele não deixa você fazer isso. Você tem que fazer aquilo e pratique que virá, repete e pronto. Mas usando a inteligência anatômica, usando o que a gente já tem hoje em dia, a gente consegue perceber nessa postura o que te falta é a abertura de peito. Então vamos isolar e trabalhar nessa outra postura aqui. Nessa, o que está te impedindo de acessar o que é mais importante
é aqui na sua perna, então vamos isolar e fazer isso aqui. Então eu comecei a me apaixonar muito mais pelo estudo mecânico e anatômico, foi nessa formação. E nessa formação a minha prática evoluiu muito e eu ouvi falar de Vipassana, que é um retiro budista, né? Você pode fazer doação depois que você já fez, você não faz a doação antes. E o Vipassana, ele é que eu fiz, né? São 10 dias em completa imersão, silêncio, sem livro, sem celular, sem exercício físico, sem nada, meditando ali umas 10 horas por dia. E você chega um dia antes e vai embora um dia depois. Então acaba sendo 12 dias. No primeiro dia, na metade do dia a gente já entra em silêncio e no último dia, na metade do dia, a gente quebra o silêncio. E eu realizei o Vipassana depois dessa formação. Eu peguei carona no grupo, né? Descobri quem é que podia dar carona. E fui para as montanhas, lá das montanhas em Adelaide, no sul da Austrália. E não tinha como ir embora, né? Porque eu não tinha como quebrar o silêncio de alguém falando com a pessoa para pedir para ir embora. Então meio que não tive opção. Mas pensei em ir embora várias vezes, achei que eu não ia dar conta. Nos primeiros dias eu achei que eu tinha descoberto que eu era louca. Minha cabeça falava sozinha, igual um enxame de abelha. Foi uma experiência, assim, fantástica. Eu tenho vontade de viver de novo. Tinha patinhos na lagoa ali na frente, todo mundo dava notícia de todos os patinhos, todos os detalhes, estava todo mundo atento, porque era o que a gente tinha, né? A gente só tinha isso, a nossa plena atenção. E realmente a gente fica muito mais sensível, muito mais receptivo e muito mais feliz quando a gente faz esse trabalho de limpeza. Então a minha experiência com Vipassana foi fantástica, é a meditação que eu ensino, é a meditação que eu mais gosto. Tem outras vertentes que são legais também, mas para mim essa é a mais, né? A OG de todas, porque ela é a tradicional budista. Eu tinha a expectativa de que eu ia chegar lá e ia entrar no flow da meditação, mas na verdade foi trabalho do começo ao fim. Mas quando a gente entende a profundidade do que a gente está fazendo e se acostuma com as etapas do processo, a gente não sofre tanto, mas a gente está sempre em esforço para fazer. No próximo vídeo eu vou te contar como é que foi a minha primeira vez fazendo uma formação de Yin Yoga. Eu tenho a primeira formação e a formação avançada. Eu vou contar para vocês como é que foi essa experiência, como é que eu fui para lá. Até já já.